Os irmãos sabem que nas quintas-feiras o pastor Luciano está falando sobre 1 Tessalonicenses, uma abordagem pastoral de toda a carta. E quinta-feira passada nós chegamos ao fim da carta. E o interessante é que eu disse que essa carta é uma carta sui generis no Novo Testamento. Sui generis porque apesar da pouca idade dessa igreja, e apesar de 1 Tessalonicenses ser talvez a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, o primeiro documento do Novo Testamento, muito antes dos evangelhos, 1 Tessalonicenses foi escrito por uma comunidade basicamente de gentios, na grande capital da Macedônia, cidade de Tessalônica, cidade importante, cidade grande, cidade onde era considerada também um berço da cultura e da filosofia grega, e o evangelho chega nesse lugar com poder e muita graça. Essa igreja se desenvolveu num pequeno período de tempo. Atos capítulo 17, levantou-se uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo. Ele teve que fugir da cidade, ele teve que sair escorraçado da cidade, estipular uma fiança para a pessoa que hospedou o apóstolo Paulo, que se ele voltasse àquela cidade, ele seria morto. O apóstolo Paulo deixa aquela cidade com o coração partido. Ele vai em direção a Atenas, e quando ele chega em Atenas, Atos capítulo 17, ele está tão preocupado com aquela igreja, porque o texto diz que por 3 sábados, ele arrazoou, pregou, expôs as escrituras e o nome precioso de Jesus. Alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo ficou um pouco mais de tempo, mas mesmo assim, irmãos, é muito pouco tempo. Às vezes a gente labuta numa igreja por muitos anos. Eu conheço pastores que estão lutando em igrejas com muitos anos, e às vezes a igreja não responde, e às vezes a igreja ainda tenra na sua idade e na sua maturidade. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, a Bíblia diz que por 3 sábados, Atos 17, ele arrazoou, pregou, expôs as escrituras, e quando ele vai para Atenas, preocupado, ele manda Timóteo de volta. E Timóteo então traz notícias que encheram o coração do apóstolo Paulo de alegria. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Ele vem com uma carta, e quando Paulo lê a carta, o coração dele é abrandado, é acalmado, porque ele vê que o pouco tempo que ele ficou na igreja e pregou o evangelho, gerou na igreja uma comunidade madura. Aliás, irmãos, gerou na igreja uma comunidade admirável, porque se você der uma olhadinha no capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Paulo faz uma declaração. Já disse isso aqui apenas para dar o contexto para você. Ele faz uma declaração em Atos 1:3, Tessalonicenses 1:3, que ele nunca fez para a igreja nenhuma. Ele diz assim, versículo 7, né? De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E no versículo 3, ele fala das 3 grandes virtudes do cristão, marcas da sua genuína eleição: uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança viva. Fé, esperança e amor. E a Bíblia diz que Paulo diz que essas três marcas são evidência da vossa eleição. Mas o que me chama a atenção nessa carta, irmãos, e que me encanta nessa carta, certamente é o versículo 7. Paulo diz que essa igreja se tornou o modelo de todos os crentes na região da Macedônia e de toda a Caia. Irmãos, é uma região muito grande. Para você ter uma ideia, a Macedônia é hoje a Grécia, e a Caia é toda aquela região na qual Corinto é a capital. Eu disse aqui em algumas quintas-feiras que o que me encanta é que Corinto era uma grande igreja, numa grande cidade, e capital da região da Caia. Mas o apóstolo Paulo diz que foram os crentes de Tessalônica que foram modelo para os crentes da Caia. E a igreja, irmãos, de Tessalônica era uma igreja admirável. Acolheram a palavra, capítulo 2, com amor, como palavra de Deus,
E não só acolheram a palavra, mas a Bíblia diz que eles colocaram a palavra em prática, em meio a muito sofrimento. Portanto, meu amado, essa igreja realmente é uma igreja admirável. O texto diz que da igreja de Tessalônica, versículo 8 no capítulo 1, ecoou a palavra de Deus em toda a região da Caia, da Macedônia, em todos os lugares. A palavra ecoar no grego significa ressoou como uma grande trombeta. Essa igreja, irmãos, já começou no seu nascedouro, na sua gênese, uma igreja para fora. Isso é muito bonito. Ela no seu nascedouro compreendeu que a igreja precisa proclamar o evangelho fora das suas quatro paredes. Precisa levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem. E a Bíblia diz que essa igreja se tornou tipos, o modelo, uma igreja admirável. Mas o interessante, irmãos, que Provérbios diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que significa isso, pastor? Ninguém e igreja nenhuma é perfeita. Toda igreja, irmãos, tem um problema. Qual é? Você. Eu. Nós somos os problemas da igreja. Se eu não tivesse aqui, PVO seria melhor. E talvez você também. Porque, irmãos, não existe ser humano nesse mundo perfeito. Existe, não? Não existe ser humano nesse mundo, irmãos, que você pode dizer como Jesus disse quando ele se levantou no meio dos religiosos da época e perguntou: quem pode me acusar de pecado? E todos se calaram. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Agora você não pode dizer isso. Eu não posso dizer isso. É por isso, querido, que igreja pode ser admirável como a igreja de Tessalônica, mas há uma diferença muito grande entre ser uma igreja admirável e ser uma igreja perfeita. Muitos desigrejados hoje têm como uma antropologia e uma eclesiologia equivocada, porque de repente sofreram alguns reveses na igreja e de repente tem uma repulsa da igreja. Eles estão com uma antropologia errada. Sabe por quê? Porque perfeição eles vão encontrar em lugar nenhum. Todas as igrejas, irmãos, têm problemas. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Porque você está aí. Dia 31 de outubro nós cantamos aqui o hino Castelo Forte. Todo crente conhece esse hino, né, Neiva? Não é possível. O Castelo Forte foi o hino quando, na dieta de Worms, Martinho Lutero foi enclausurado no castelo, e uma grande dieta onde o poder secular e religioso se uniu contra os escritos de Lutero, para que ele pudesse se retratar de tudo aquilo que ele tinha escrito, contrariando principalmente as deploráveis indulgências. E Martinho Lutero se sentiu acuado, amedrontado. Martinho Lutero se sentiu um pequeno Danielzinho na cova dos leões, e ele então escreve esse hino. Quando as forças se levantam, quando os demônios se levantam, nós temos o castelo forte, que é o nosso Deus. É o hino da reforma. Mas foi o mesmo Lutero que escreveu que quando Cristo nos chama e nos regenera, nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores. Portanto, meu amado irmão, uma igreja admirável, ela não é perfeita. Uma igreja admirável, ela pode melhorar, amém? E é exatamente isso que Paulo conclui a sua carta. Leia comigo, por favor, capítulo 5, versículo de número 12 a 22. Uma igreja admirável que pode melhorar. E veja que no versículo 12, Paulo resume e Paulo acrescenta em quais áreas a igreja pode melhorar, e ele usa para isso uma conjunçãozinha. Agora, isso é bonito, porque ele escreve a carta e depois diz assim: olha, agora preste atenção na conclusão dessa carta. E ele então escreve: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração,
por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Uma igreja admirável que pode melhorar, irmãos. O apóstolo Paulo elenca aqui rapidamente 3 áreas que uma igreja admirável pode melhorar. Primeiro, é o relacionamento dos crentes com a sua liderança. Segundo, o relacionamento dos crentes uns com os outros. E terceiro, o relacionamento dos crentes com Deus. E o interessante, irmãos, que a carta de Paulo aos Tessalonicenses fala muito de progredir. No capítulo 4, quando Paulo fala da santidade do corpo e do amor fraternal, Paulo diz assim: olha, vocês estão fazendo bem, mas eu estou escrevendo isso para vocês progredirdes no amor e na santidade. Portanto, meu amado, não tem nenhum cristão na face da terra que possa bater no peito e dizer assim: está tudo bem. Pelo contrário, querido, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós vemos a necessidade de melhorar, de aprimorar. Isso na teologia sistemática e na Ordo Salutis, a ordem da salvação, isso tem um nome, isso se chama santificação. Na santificação, irmãos, há um progresso, há uma melhora. O crente de hoje tem que ser melhor do que de ontem, e o crente de amanhã tem que ser melhor do que de hoje. Uma igreja admirável que pode melhorar. E certamente numa dessas 3 áreas, talvez eu e você precisemos melhorar. Talvez seja no seu relacionamento com a liderança da igreja. Talvez você seja uma pessoa que não reconheça a liderança. Talvez você seja uma pessoa que não reconheça um líder na igreja. Talvez você seja uma pessoa que desdenha do seu líder. Talvez você seja uma pessoa que não acata e não obedece os seus líderes. Talvez o seu problema seja com a liderança. Mas talvez a gente precisa melhorar no relacionamento de uns com os outros. Não, a liderança, eu entendo, mas eu tenho problema com alguém nessa igreja. E geralmente, irmãos, talvez esse pode ser o problema mais comum. É por isso que Paulo trata do relacionamento de uns para com os outros. Uma igreja admirável, ela pode melhorar nessa área do relacionamento entre os crentes. E a última área que ele trata, que eu acho que a gente precisa melhorar, eu pelo menos tenho que melhorar e me esforço para isso, é o meu relacionamento com Deus. Pastor, qual dos 3 é mais difícil? Qual dos 3 eu preciso melhorar mais? Ou os 3? Eu, miserável homem que sou, eu preciso desesperadamente de melhorar nos 3. Se bem que com liderança eu não tenho problema algum, porque eu sempre fui, desde o início dos meus tempos de igreja, submisso à minha liderança. Desde a época que eu era seminarista, fui obreiro, fui líder de juventude, fui seminarista da igreja. E olha, irmãos, eu tive uma incumbência que precisava de muita graça de Deus, porque eu fui, Antônio, ao mesmo tempo presbítero e seminarista. Olha que dificuldade. Mas até na minha mesa do conselho, quando eu fui presbítero e seminarista, eu acho que eu fui um presbítero humilde. Eu ouvia os meus pares, eu sempre preferia ouvi-los a falar, porque eu entendia a minha posição difícil, meu pastor. Mas certamente, irmãos, cada um de nós tem dificuldades. Qual área você tem mais dificuldade?
Em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo diz que uma igreja admirável, ela pode melhorar sendo uma comunidade que valoriza a sua liderança. Olha o verso 12 e 13, que Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Está aqui as 3 áreas pastorais importantes do ofício pastoral. Primeiro, a Bíblia diz que o pastor, o líder, é aquele que trabalha. Versículo de número 12. Os que trabalham. Reverendo Hernandes diz, irmãos, que a liderança na igreja não é uma plataforma de sucesso, mas ela é uma oportunidade de serviço. O líder não é aquele que cruza os braços e manda. O líder é aquele que dá o exemplo e faz. O líder é aquele que trabalha. O líder é aquele que vai à frente do seu rebanho. É por isso que Jesus Cristo lá em João diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Por quê? Porque ele vai na frente. Segundo, Paulo diz que esses líderes vos presidem. A palavra presidir no original significa exercem cargo de liderança. Em outras palavras, irmãos, esse líder, esse pastor, essa pessoa que está colocada por Deus sobre você, ela tem esse ofício que provém do próprio Deus. E por fim, o texto diz que eles também admoestam. Calvino diz nas Institutas que o líder e o pastor precisa ter 2 vozes. Uma para acolher as ovelhas, o outro para afugentar os lobos. E a palavra admoestar, irmãos, ela tem tanto a ideia de consolar, como também de confrontar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja ter 2 atitudes para com o líder que trabalha, para com o líder que lidera, e para com o líder que tem autoridade para admoestar, para consolar, enfim, para exercer a sua liderança com toda a autoridade. Pastor, o que Paulo está dizendo que o relacionamento tem que melhorar? Primeiro, Paulo diz: acateis com apreço esses líderes. Sabe o que significa isso? Obedeça de forma humilde. Obedeça de forma humilde. Acateis com apreço. Se você, por exemplo, for em Hebreus capítulo 13, versículo 17, o texto lá do escritor de Hebreus diz assim: sede obedientes e submissos à vossa liderança, porque vocês fazendo isso, vocês vão colaborar com o trabalho dele, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aprove a vós outros. Em outras palavras, irmãos, um líder da igreja que encontra confronto, desobediência, e de repente um muro com seus liderados, torna muito difícil a vida comunitária na igreja. E uma das grandes bênçãos, irmãos, do cristão para com seus líderes é a obediência. Pastor, eu tenho que obedecer o meu líder cegamente em qualquer situação? Absolutamente, a Bíblia nunca diz isso. Mas a Bíblia diz que enquanto esse líder for fiel a Deus, tiver uma vida irrepreensível diante de Deus, você deve acatá-lo com apreço. Apreço significa com humildade e zelo, porque foi Deus que colocou ele para liderar você. Mas em segundo lugar, irmãos, olha o que o verso 13 diz: e que os tenhais com amor em máxima consideração. O apóstolo Paulo diz aqui que os crentes de Tessalônica tinham que amar os seus líderes, tinham que ter os seus líderes em alta consideração. Por quê? Está aí no versículo 13. Qual a razão disso? Porque eles são bonitos? Porque eles são jovens? Porque eles são talentosos? Porque eles pregam bem? Porque eles têm uma família modelo? Olha o que está escrito aí: por causa do trabalho que realizam. Você sabe por quê, querido? Paulo exorta os cristãos de Tessalônica a melhorar nessa valorização da liderança, porque o trabalho de uma liderança numa igreja é muito árdua. Aliás, irmãos, lidar com gente é muito mais difícil do que lidar com planta. Eu, quando era agrônomo, irmãos, lidava com soja, com milho. É muito mais fácil lidar com feijão, soja e milho. Sabe por quê? Porque elas não falam nada. Mas graças a Deus, irmãos, sabe por quê? Que Deus chama
pastores, médicos, advogados. Deus chama todas as profissões em todas as áreas. E quando você tem essa convicção do seu chamado, você faz isso com alegria, não é? Não gemendo. Como é que o ministério pastoral é um ministério mais leve? Quando a igreja obedece o seu líder. Pastor, por que estava acontecendo? Por que Paulo diz isso? Porque na igreja de Tessalônica, tão somente Paulo foi embora, um grupo se levantou, começando um tititi dentro da igreja, minando a autoridade do apóstolo. E Paulo escreve isso aqui: vocês são uma igreja admirável, mas vocês podem melhorar. Em qual área? Valorizando a sua liderança. Não estou falando de mim não, viu, irmãos? Primeiro, que eu não preciso disso. Segundo, que eu já sou calejado. Mas os novos, as pessoas tenras na fé, uma dica do pastor Luciano: ame o seu pastor, valorize o seu pastor, tenha ele em máxima consideração, porque é isso que diz a Bíblia. Obedeça ao seu pastor, não faça motins contra o seu pastor, não fale mal da sua liderança, porque a Bíblia diz que assim ele vai fazer o seu trabalho com alegria e não gemendo. Gemendo é o quê? Com dor e sofrimento. A segunda área, irmãos, que o apóstolo Paulo diz de uma igreja admirável pode melhorar, é a relação dos crentes uns com os outros. Olha que coisa bonita. Versículo 14 e versículo 15. Exortamo-vos também, irmãos. Olha que agora Paulo fala do relacionamento de uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Em segundo lugar, irmãos, uma igreja admirável, ela pode melhorar sendo uma comunidade terapêutica. Tem muita gente que paga o pastor para fazer o serviço da igreja. Tem muita igreja, querido, que acha que pastor é empregado da igreja. Ah, não, eu paguei o pastor, agora eu vou cruzar os braços e só vou cobrar. Irmãos, essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é uns ministrando aos outros. Sabe quantas vezes aparece isso na carta de Paulo aos Romanos? Só em 2 capítulos da carta, 16 vezes. Uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, consoleis uns aos outros. E aqui, irmãos, não é diferente. O apóstolo Paulo agora deixa o relacionamento dos crentes com o líder e agora trata do relacionamento dos crentes uns com os outros. Isso significa, irmãos, que o pastor, ele é o líder, ele prega, ele admoesta, ele visita, ele consola, mas o pastor não pode fazer o trabalho da igreja. Cada um de nós somos chamados para ministrar uns aos outros. E esse texto, irmãos, é muito claro, porque Paulo agora escreve para os irmãos da igreja. Pastor, quais são as atitudes que os crentes devem fazer no seio da sua comunidade para ministrar essa cura, essa comunidade terapêutica, que quando a gente entra aqui ferido e machucado, a gente é curado? Primeiro, Paulo diz: eu vos exorto que admoesteis os insubmissos. Irmãos, é isso mesmo. Pastor, o que é admoestar um insubmisso? É quando você vê que tem alguma pessoa fazendo algo, que você está vendo que isso vai levar ela para o buraco, você chega em amor e diz a ela. Isso significa uns ministrar aos outros. Significa que você chega naquele que é insubmisso, desobediente, que está de repente na contramão, e chega perto dele em amor e de repente admoesta essa pessoa. Você vai fazer um bem a ela, viu? Pensa no seu filho. Quando seu filho faz um troço errado, o que você faz com ele? Você deixa? Não, filho, pode fazer aí, depois você vai ver o que vai dar lá na frente. Ah, pastor, mas isso aí é função do pastor. Vocês estão muito enganados, irmãos.
ministrar uns aos outros é função do corpo de Cristo. Qual que é a segunda atitude que a gente ministra na igreja de uns para com os outros? O texto diz: consoleis os desanimados. Em época de pandemia tem muita gente desanimada. A palavra consolei significa paracaléu, estar ao lado, para ao lado, caléu, chamado, chamado para estar ao lado. Olha que bonito. De quem? Dos desanimados. Anima o sujeito que está desanimado, porque tem gente que desanima fácil, né? Tem gente que tem uma têmpera mais sensível, e qualquer coisinha fica desanimado. Mas sabe o que Paulo diz? Para ser uma comunidade admirável, para melhorar nessa função terapêutica, você ministrar uns aos outros e animando aquele que de repente está desanimado. Isso é função de quem? Da igreja. Tem alguém que você sabe que está desanimado, querido? Dá uma ligada, faz uma visita, toma um café com ele, liga para ele, fala com ele o quanto ele é importante para você, como você sente falta dele aqui. Não deixa só o pastor tendo que fazer isso tudo, não, irmão. Sabe por quê? Porque isso é cruel. Porque é função da comunidade ministrar uns aos outros, para ser uma comunidade terapêutica. Consoleis os desanimados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em alguma época da sua vida você já ficou desanimado? Eu duvido se você nunca ficou. Nessa época de pandemia, irmãos, tem muitas igrejas cobrando muito dos seus pastores, mas muitos membros sentados nos seus bancos cobrando pouco de si mesmos. Consoleis os desanimados. Olha o que mais: ampareis os fracos. Isso é muito bonito, irmãos, porque fraco aqui não é vigor físico. A palavra fraco aqui é fraco espiritual, é fraco emocional. Tem pessoas que são mais frágeis do que as outras. Tem pessoas que se machucam com mais facilidade do que as outras. Tem pessoas que são mais tenras na fé do que as outras, não são tão robustas ainda. Qualquer coisinha ela se melindra, qualquer coisinha ela se fecha. Mas olha o que a Bíblia diz: ampareis os fracos. Por quê? Porque Jesus mesmo diz que Ele não veio esmagar a cana quebrada. O sujeito já é fraco, você vai acabar de quebrar? Ampareis os fracos. Eu fico me lembrando da mulher adúltera, humilhada, envergonhada, exposta, usada como uma chantagem vil para colocar Jesus numa situação conflituosa. Você acha que aquele povo estava interessado naquela mulher? Que interessado? Estava usando aquela mulher para pegar Jesus numa pergunta capciosa, para que eles pudessem ter a oportunidade de prender Jesus. Ninguém olhava para ela, ninguém queria saber dela. É uma prostituta, pega em flagrante adultério, tem que esmagar. Mas Jesus ensina uma lição tão linda, né? Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus, em vez de esmagar aquela mulher que já estava esmagada, o que Ele faz, meu pastor? Ele ampara o fraco, Ele consola o desanimado. Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu tampouco te condeno. Vá. Mas Ele não só parou aí não, viu? Porque se Ele falasse assim, vá, aí o evangelho seria aquela coisa permissiva, aquela coisa assim, pode continuar, porque está tudo bem, entendeu? Hoje em dia é assim mesmo. Vá, mas não peques mais. Sabe o que é isso, irmãos? Isso se chama amparar os fracos e levantar aquele que já está abatido pela vida. Pastor, quem deve fazer isso? Uns com os outros. E por fim, sejais longânimos com todos. Longanimidade na Bíblia não é paciência. Paciência é uma coisa, longanimidade é outra coisa. Longanimidade é paciência, mais paciência, mais paciência e mais paciência. Para com quem, pastor? Para com os irmãos?
Não, olha na sua Bíblia aí. Para com todos. Sabe o que significa isso, irmãos? Para os fortes e para os fracos, para os que estão em pé e para os que estão caídos, para os animados e para os desanimados, por aquele que te ama e por aquele que te ofende, por aquele que trata você bem e por aquele que trata você mal. Seja longânimo e paciente para com todos. Por quê? Pedro responde por quê? Porque Deus é longânimo e paciente com você. Aliás, irmãos, se Deus não fosse paciente comigo, o que seria de nós? Uma igreja admirável, como Tessalônica, que Paulo chamou de modelo, viu, irmãos? Ela pode melhorar, sendo uma comunidade terapêutica. Philip Yancey, no livro dele, Igreja Por Que Se Importar, que eu dei para os meus líderes há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, no final do ano, ele diz que a igreja na realidade é um grande hospital, né? É por isso, irmãos, que eu senti tanto quando o governo do nosso país decretou fechar as igrejas. Eu senti muito. Por quê? Porque a igreja é hospital. Entende? Farmácia não fechou, por quê? E supermercado também não, porque a farmácia e o supermercado curam o corpo. Mas será que você é só isso? Será que só ter comida na sua casa vai fazer de você uma pessoa melhor? Mas não, eles fecharam a igreja. E sabe por que fecharam a igreja? Porque a igreja não tem importância. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu vejo que a igreja tem tanta importância ou mais importância do que qualquer outra coisa que cuida do seu corpo, porque a igreja é a única que cuida de você inteiro. Eu não vou dizer da alma não, porque a gente não é partido, que cuida do ser humano inteiro. Supermercado te dá suco de laranja e sanduíche, mas a igreja, irmãos, ela te dá o verdadeiro alimento na face da terra, que é o pão vivo, que é Jesus. Amém? Acabamos de cantar aqui. Aí, irmãos, na pandemia, onde as pessoas estavam tão nervosas, tão assustadas, fecha a igreja. Por quê? Porque a igreja não tem importância nenhuma. Aí eu pergunto, irmãos, será que essa é a visão que você tem da igreja? Se for, sua visão está errada. Porque a igreja, irmãos, é isso tudo que está aqui no versículo 14 e 15. E o interessante é que no versículo 15 o apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês admoestem os submissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam longânimos com todos. E no final ele diz, para todos aqueles, e façam o bem a todos. É isso que diz o verso 15: evitai que alguém retribua mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Igreja é o lugar de você aprender a fazer o bem. E o bem para quem? Para todos, para os daqui, para os de lá. A Bíblia diz que Jesus andava por essa terra fazendo o bem, e aquele que diz ser seu discípulo deve seguir os seus passos. É isso que diz Atos. Uma igreja admirável, irmãos, ela pode melhorar. Qual a área que você precisa melhorar? Relacionamento com a liderança? Talvez você não reconheça a liderança pastoral. Talvez você não reconheça a figura do pastor. Talvez o pastor para você seja um irmão. Mas ele é, entendeu, irmãos? Eu não estou dizendo que eu não sou, né, pastor? Eu louvo a Deus. Agora, irmãos, vamos olhar para a Bíblia, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para pastores e mestres. Está lá na Bíblia, irmãos. Irmão Luciano, não é bonito, eu acho legal. Mas será que por trás desse irmão Luciano não tem uma rejeição à liderança? Será que por trás desse irmão Luciano não tem uma rejeição aos pastores, à liderança, à obediência a esses líderes? Olhe bem, viu, irmãos? Se não é isso. Porque se for, em nome de Jesus, conserte a sua teologia, porque ela não está boa não. Uma igreja admirável é uma igreja que pode melhorar, sendo uma comunidade terapêutica.
Igreja, irmãos, tem que ser um lugar de cura, e não um lugar para você ficar doente. Lugar para você ficar doente, o mundo já tem um monte por aí. É por isso, irmãos, que o slogan da IPVO é tão bonito, né? Eu acho que isso foi algo de Deus. Uma casa para todos, porque todos significa todos. Gente machucada, gente ferida, gente amargurada. Se a igreja não for um lugar disso, irmãos, eu vou perguntar uma coisa para vocês: vai servir para quê? Igreja é lugar de cura, de restauração. Igreja é lugar de encontro com Cristo, de amor, de companheirismo, de amizade, de relacionamento, de você encontrar irmãos queridos na fé e poder abrir o coração, dar e receber, oferecer e ganhar, compartilhar e viver a vida comum da igreja de Jesus. Isso é bênção demais, não é, meu pastor? Eu, quando fui para Belo Horizonte, irmãos, conhecia ninguém, era um jovem perdido. Aos 26 anos eu não tinha absolutamente nada na minha vida, tudo que eu ganhava eu gastava. Não conhecia quase ninguém em Belo Horizonte, numa capital, um menino do interior. Mas quando eu cheguei em Belo Horizonte, irmãos, eu fui encontrado por Cristo. E Cristo me colocou dentro de uma comunidade de fé. A igreja. Oh, irmãos, como isso foi bom para mim. Vim de um lar separado, onde meu pai saiu de casa quando eu tinha 18 anos, e eu aos 15 anos saí de casa para estudar. Então esse senso de família que você tem, e eu acho tão bonito, eu não tinha. Saí muito cedo. Com 15 anos eu fui para Viçosa estudar, e nunca mais voltei. Então eu não tinha esse senso, entende? Mas louvado seja Deus, irmãos, que quando Cristo me encontrou, Ele me deu uma família. Você sabe o que o salmista diz? Que Deus é tão maravilhoso que Ele faz com que o solitário viva em família. Uma igreja admirável, ela pode melhorar, sendo uma comunidade terapêutica. E por fim, Paulo trata agora do relacionamento do homem com Deus. Ô, irmãos, como a gente precisa melhorar nisso, hein? Ai, no mundo tão corrido, de tantos afazeres, de tantos projetos, às vezes o nosso relacionamento com Deus tem sido colocado assim à deriva, né? E olha o que Paulo diz a partir do versículo de número 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda a forma de mal. Estão aqui dos versos 16 aos 22, o relacionamento do homem com Deus pode melhorar. Em primeiro lugar, irmãos, uma igreja admirável, ela pode melhorar sendo uma comunidade contagiante e fervorosa. Versículo 16 a 18: regozijai-vos sempre. Oh, maravilha, hein? Uma comunidade contagiante, alegre. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E por quê? Porque o Evangelho é uma mensagem de grande alegria. Portanto, meu amado, coloca um sorriso nos seus lábios, traz alegria no seu coração. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa esperança e a nossa alegria, amém? Regozijai-vos sempre. Olha o que diz o apóstolo Paulo: comunidade contagiante. Segundo, orai sem cessar. Uma igreja que ora, uma igreja que o culto de oração, o pessoal vem orar. Uma igreja que se interessa em ter vida com Deus, em buscar da fonte. Comunidade contagiante, na alegria, na oração. E olha o que diz o verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele não diz assim, que vem em tudo reclame, porque pode melhorar com a sua reclamação. Aliás, irmãos, eu vou dizer uma coisa: Spurgeon, certa feita num dos seus sermões, escreveu o seguinte: a murmuração é um atestado que você diz para Deus que Ele é incompetente
para gerir a sua vida e ser o Deus soberano na sua vida. Porque quando você murmura, você está dizendo entre linhas para Deus que aquilo ali foi feito errado, que você não concorda com aquilo. Ou não é? É por isso que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Pastor, em tudo é em quê? É em tudo. Pastor, mas eu tenho que dar graça nas coisas ruins? É isso mesmo. Tem que haver sempre um louvor nos seus lábios. Seu coração pode estar amassado, as suas lágrimas possam estar vertendo nos seus olhos, seu coração pode estar moído pela dor, que você faz igual Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. É diferente. É diferente você viver reclamando da vida, de tudo e de todos. É diferente de você só ter murmuração nos seus lábios. É diferente de você reclamar de tudo que não sai de acordo com o que você pensa que tem que sair. Mas pelo contrário, comunidade contagiante é uma comunidade que nutre no coração uma das grandes virtudes do cristão, de reconhecimento dessa soberania gloriosa e providente do nosso Deus, é a gratidão. Amém? Uma igreja admirável, ela pode melhorar sendo uma comunidade contagiante. Irmãos, não há nada melhor do que você entrar numa igreja e participar de uma igreja viva. Não é, meu pastor? Contagiante, alegre, vibrante, que ora, que dá graças por tudo que Deus tem feito e consegue enxergar as bênçãos de Deus em meio às dificuldades. Amém? E para terminar, uma igreja admirável, ela pode melhorar no seu relacionamento com Deus, sendo uma comunidade mais piedosa. Piedosa. Versículo 19: não apagueis o Espírito. A palavra apagar aqui é exatamente isso. É você não permitir que o Espírito Santo seja apagado na sua vida, mas você frequentemente colocar um combustível para a chama ficar acesa. Veja que o Espírito Santo, irmãos, no coração do crente, tem sempre você cuidar do seu coração para manter o Espírito sempre aceso. É igual um churrasco, né? Você não joga água na churrasqueira se você quer assar uma carne. O que você joga na churrasqueira quando você quer que o fogo suba? Os churrasqueiros aí da nossa IPVO: ah, pastor, eu dou uma banadinha, eu jogo um álcool, sei lá, eu jogo alguma coisa que faça o fogo subir. Irmãos, essa é a mesma ideia com o Espírito Santo. São coisas que vocês introduzem na sua vida com Deus, que fazem o fogo subir e não apagar. Porque o apóstolo Paulo diz isso lá em Efésios, né? A mesma coisa que ele diz aqui, ele diz lá: não apagueis o Espírito. Busque deixar esse Espírito Santo bem aceso no seu coração. Por quê? Porque dele provém as fontes da vida. E um coração cheio do Espírito Santo, irmãos, é outra história. Versículo 20: não desprezeis as profecias. Aqui não é profecia de predição. Aqui não é profecia de você olhar para o outro e falar assim: Deus está me falando. Não tem nada disso aqui, irmãos. Quando Paulo escreve aqui: não desprezeis as profecias, ele está querendo dizer: não desprezeis a palavra de Deus. Uma igreja admirável, ela pode melhorar sendo uma comunidade piedosa. Como, pastor? Buscando o poder do Espírito Santo. Às vezes as pessoas falam que o presbiteriano é frio, né? Você já ouviu isso? Já viu isso, Edi? Certa feita eu estava no ponto de ônibus, meu bem, lá em Belo Horizonte. Nós morávamos num grande conjunto de prédio, num condomínio bem grande, gigante aliás. Ficava no alto de 2 morros. Eu tinha que descer os 2 morros para pegar o ônibus para ir para a igreja, quando roubaram o nosso Fusquinha. Eu estava no ponto de ônibus indo para a 9ª igreja. De repente veio uma pessoa me evangelizar no ponto de ônibus. Ela chegou com um monte de folheto. Aí ela pegou uma coisa assim e começou a me evangelizar. Olha, eu estou com um folheto para você aqui, eu queria falar de Jesus. Aí eu virei para ela e falei assim: não, meu filho, guarda o seu folheto, sabe por quê? Eu já sou crente. Aí ela caiu no erro de perguntar de qual igreja. E eu acho que eu caí no erro de falar qual que era. Aí você já sabe o desfecho da história, né? Aí eu virei para ela e falei assim: não preocupa não, usa o seu coisa para outro, que eu estou indo inclusive para a igreja. Ah, qual é a denominação do irmão? Aí eu já vi que já vinha chumbo grosso.
Aí eu falei, não, eu sou da igreja presbiteriana. Ela, não, você precisa te converter então, meu filho. Olha aqui, eu vou te dar um folheto, vou te falar de Jesus. Eu olhei para o cara, falei, qual é do cara? Às vezes, irmãos, a igreja presbiteriana tem a fama de ser uma igreja fria. E deixa eu dizer uma coisa para você. Em alguma medida, eu acho que tem uma verdade aí. Às vezes falta a gente um calor a mais, um ardor a mais, uma paixão a mais, um fogo a mais, um desejo a mais, uma intensidade a mais, uma alegria a mais, um serviço a mais. Calvino foi o grande teólogo do Espírito Santo, viu? Não põe culpa em Calvino, não. Calvino escreveu nas Institutas 3 capítulos só sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ele era conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Portanto, querido, beba na fonte e aqueça o seu coração, amém? Observe a palavra de Deus. E por fim, tenha discernimento. Tenha discernimento com aquilo que você ouve. Seja uma pessoa que tem um filtro bonito na sua mente, nos seus ouvidos, para que você não possa beber de repente coisa que não presta. Versículo 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Uma comunidade admirável, ela pode melhorar, sendo uma comunidade piedosa, que como os crentes de Bereia, eles filtram a luz da palavra de Deus e dizem assim, olha, isso é de Deus, isso aqui não é não, isso aqui não é Bíblia não, isso aqui é outra coisa. E de repente esse espírito de julgamento, irmãos, é muito bom para a gente não engolir tudo aquilo que a gente ouve, ainda mais com as redes sociais por aí, que onde você clica lá aparece um pastor pregando para você. Cuidado com isso. E de repente a gente sem espírito crítico vai acreditando em tudo, bebendo em tudo e pode atrapalhar a sua vida com Deus, amém? Comunidade piedosa, por fim, é uma comunidade que cultiva uma vida santa. Verso 22, abstende-vos de toda a forma de mal. O cristão, irmãos, é uma pessoa do bem, viu? Quando Jesus ensinou os discípulos a orar na oração do Pai Nosso, o final da oração do Pai Nosso, ele introduziu isso aí. E esse mal aqui, irmãos, é um mal que tem a ver com o diabo, como na oração do Pai Nosso. E livrai-nos do mal. Se você for no original, na oração do Pai Nosso, a ideia é: e livrai-nos do maligno, daquilo que por trás busca nos derrubar e te derrubar, aquele que anda ao derredor procurando alguém para tragar, e esse alguém é você, já preguei aqui. Não subestime o diabo e o poder do mal que ele tem. E Paulo diz assim: abstende-vos de tudo aquilo que cheira ao mal e a coisa do diabo. Jesus, certa feita, foi acusado de fazer as obras por Belzebu, né? Até nisso. E Jesus então olhou para ele e falou assim: olha, eu não tenho nada com ele, e ele não tem parte comigo. Portanto, meu amado, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, Deus nos dá graça e alegria de poder sempre progredir para a glória dele. Deus espera um progresso na sua vida. Deus espera um progresso na minha vida. Deus espera um progresso no relacionamento que a igreja tem com a sua liderança. Obedeça aos seus líderes. Acatem os seus líderes com amor. Sabe por quê? Porque eles velam pelas vossas almas. Hebreus 13, 17. E que eles possam fazer o seu trabalho com alegria e não gemendo, com tristeza. Segundo, precisamos progredir no relacionamento de uns para com os outros. A igreja é um grande hospital, onde uns ministram aos outros, para a glória do nome de Jesus e para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, meu amado, use essa expressão maravilhosa da família de Deus e do corpo de Cristo que Deus te introduziu aqui para fazer. Preocupe-se com as pessoas, interajam com as pessoas, busquem edificá-las no temor do Senhor e, acima de tudo, você ser usado principalmente para os fracos, para os desanimados e para os insubmissos. Não espere que o seu pastor faça tudo por você. Coopere com a obra.
porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E por fim, queridos, relacionamento nosso com Deus pode melhorar. A gente pode ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais vibrante, uma pessoa que se alegra com as coisas de Deus, uma pessoa que busca os meios de graça para que o Espírito Santo no nosso coração não seja apagado, que ame a palavra de Deus, que goste da instrução da Bíblia, que se abstenha do mal, que feche as portas para aquilo que você sabe que leva você às vezes para uma tentação, e que muitas vezes, irmãos, tem sido um laço na nossa vida. Que Deus te abençoe, meu amado, e Deus nos abençoe. Quero voltar naquele versículo de Provérbios que eu acho tão bonito. Ele diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe o que significa isso? Há um progresso para mim e para você. Você pode ter mais de Deus do que você tem hoje. Você pode ser mais usado do que você tem sido hoje. Você pode ser um instrumento mais eficaz do que você é hoje, se houver um progresso em direção a Cristo na minha vida e na sua. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu querido, obrigado você que está conosco aí nas redes sociais. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer a vocês pelo carinho, quero orar por você nas redes sociais que sempre mandam recados para nós, para oração. Queremos orar por você também, pedir a Deus pela sua vida, você que se encontra aí em tantos lugares. Nós queremos também interceder como igreja pela sua vida, e que a bênção de Deus alcance você onde você estiver nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque nós somos a tua igreja gloriosa, igreja de Cristo, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê Cristo em nós. É por isso que a tua palavra diz que o Senhor vê a tua igreja como tal. Mas tu sabes, Senhor, que nós somos pecadores. Tu sabes, ó Deus, que não existe igreja perfeita. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós carecemos do Senhor para melhorar os nossos relacionamentos. Talvez com a liderança, talvez com os nossos irmãos, talvez com o Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a rever aquilo que a gente precisa melhorar, e através do teu Espírito Santo, o Senhor nos dê armas, instrumentos, para que venhamos a melhorar naquilo que nos achamos faltosos. Abençoa o meu irmão, a minha irmã que nos assiste, nos rincões mais longínquos desse país e do mundo, e que o Senhor dispense uma bênção muito grande para esse nosso querido, para essa nossa querida, que nos ouve e também nos ouvirá através das redes sociais daqui para frente. Pedimos uma bênção muito grande para aqueles que necessitam de cura, de salvação, de libertação. Pedimos que o teu Espírito Santo nos salve, nos liberte, nos cure de todo o mal, e que em nome de Jesus o Espírito nos encha, para que a gente viva uma vida mais plena na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada um nessa noite. Eu te agradeço e rogo a tua bênção sobre o teu povo. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre todo Israel de Deus, espalhados sobre a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.